O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência e a consciência em transformação real. Olha, o que mais está sabotando a sua transformação hoje talvez não seja a falta de capacidade. Talvez seja, sabe o quê? Excesso de dificuldade que você coloca. Você é capaz, só que você está colocando muita dificuldade nisso. Hoje nós começamos um novo capítulo do livro Hábitos Atômicos de James Clear. Nós estamos estudando a terceira lei da mudança de comportamento, que se chama Torne esse hábito fácil. E dentro da terceira lei nós começamos hoje o capítulo 12. Capítulo 12 é sobre o minimamente viável, ok? É para facilitar, é para simplificar, né? E aí aqui nós dividimos o capítulo 12 em 3 partes, para ficar mais dinâmico, mais didático, para que nenhuma aula fique muito longa. Hoje a gente vai começar o capítulo 12, parte 1. E nessa parte, o James Clear, ele revela uma verdade que muita gente resiste em aceitar, mas é uma verdade, tá? O seu cérebro, ele foi programado para economizar energia. É verdade. E isso significa que naturalmente você sempre vai ser puxada para o que é mais conveniente, para economizar energia, para o que é mais rápido, para o que é mais fácil, para o que é mais confortável. E isso, gente, de maneira alguma faz de você uma pessoa fraca. Não. Isso faz de você humana, ok? Todos somos assim. Pensa nisso, tá? Vamos para a leitura. Assim que a gente terminar, eu vou pegar o coração dessa leitura, a real mensagem que o livro está te ensinando, está passando para você, e vou gerar uma ferramenta de transformação para que você possa aplicar na sua vida real, ok? Hoje, assim que você terminar de assistir essa aula. Então vamos lá. Capítulo 12, a lei do mínimo esforço, tá? Parte 1. Em seu premiado livro Armas, Germes e Aço, o antropólogo e biólogo Jared Diamond aponta um fato simples. Diferentes continentes têm formas diferentes. À primeira vista, essa afirmação parece bastante óbvia e sem importância, mas acaba tendo um profundo impacto no comportamento humano. O eixo primário das Américas vai de norte a sul. Ou seja, a massa de terra da América do Norte e da América do Sul tende a ser alta e magra, em vez de larga e gorda. O mesmo se aplica de modo geral à África. Enquanto isso, o território que compõe a Europa, a Ásia e o Oriente Médio é o oposto. Esse enorme trecho de terra tende a ser mais a leste-oeste no formato. De acordo com Diamond, essa diferença de formato desempenhou um papel significativo na disseminação da agricultura ao longo dos séculos. Quando a agricultura começou a se espalhar pelo mundo, os agricultores tiveram mais facilidade de se expandir ao longo das rotas leste-oeste do que em rotas norte-sul. Isso ocorre porque locais ao longo da mesma latitude geralmente compartilham climas semelhantes, quantidade de luz solar e chuva e mudanças na estação. Esses fatores permitiram que os agricultores da Europa e da Ásia domesticassem algumas culturas
e as cultivassem ao longo de todo o território, da França até a China. O formato do comportamento humano. E aí o livro traz uma imagem, uma figura. A figura número 13 mostra o eixo primário da Europa e da Ásia, que mostra que o mapa ele é maior, ele é mais largo, ele não é mais comprido, né? Leste-oeste. O eixo primário das Américas e da África é norte-sul. E isso leva a uma maior variedade de climas no eixo vertical das Américas do que em toda a Europa e a Ásia. Como resultado, a agricultura se espalhou quase 2 vezes mais rápido em toda a Europa e a Ásia do que em outros lugares. Então, o comportamento dos agricultores, mesmo ao longo de centenas ou milhares de anos, foi limitado pelo grau de dificuldade encontrado no ambiente. Em comparação, o clima varia muito quando viajamos de norte a sul. Imagine o quão diferente é o clima na Flórida em comparação com o Canadá. Você pode ser o agricultor mais talentoso do mundo, mas isso não o ajudará a cultivar as laranjas da Flórida no inverno canadense. A neve não é uma boa alternativa como solo. Para espalhar as colheitas ao longo das rotas norte e sul, os agricultores precisariam encontrar e domesticar novas plantas sempre que o clima mudasse. Como resultado, a agricultura se espalhou de 2 a 3 vezes mais rápido na Ásia e na Europa do que nas Américas. Ao longo dos séculos, essa pequena diferença teve um impacto muito grande. O aumento da produção de alimentos permitiu um crescimento populacional mais rápido. Com mais pessoas, essas culturas foram capazes de construir exércitos mais fortes e foram mais bem equipadas para desenvolver novas tecnologias. As mudanças começaram pequenas, uma cultura que se espalhou um pouco mais, uma população que cresceu um pouco mais rápido, mas agravou-se em diferenças substanciais ao longo do tempo. A disseminação da agricultura fornece um exemplo da terceira lei da mudança de comportamento em escala global. A sabedoria convencional afirma que a motivação é a chave para a mudança de hábitos. Talvez, se você realmente quisesse, conseguiria. Mas a verdade é que a nossa verdadeira motivação é sermos preguiçosos e fazer o que é conveniente. E apesar do que o mais recente best-seller de produtividade lhe dirá, essa é uma estratégia inteligente e não estúpida. A energia é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que, ao decidir entre 2 opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer o mínimo de trabalho. Por exemplo, expandir sua fazenda para o leste, onde você pode cultivar as mesmas culturas, em vez de se dirigir para o norte, onde o clima é diferente. De todas as ações possíveis que podemos realizar, a que é realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço. Estamos motivados a fazer o que é fácil. Toda a ação requer uma certa quantidade de energia. Quanto mais energia for necessária, menor a probabilidade de ocorrer. Se o seu objetivo é fazer 100 de flexões por dia, isso depende e despende muita energia.
No começo, quando você está motivada e animada, você pode reunir forças para começar. Mas depois de alguns dias, um esforço tão grande parece exaustivo. Enquanto isso, manter o hábito de fazer uma flexão por dia quase não requer energia para começar. E quanto menos energia um hábito requer, maior é a probabilidade dele ocorrer. Vamos lá. Próxima página. Analise qualquer comportamento que preencha grande parte da sua vida e verá que pode ser realizado com níveis muito baixos de motivação. Hábitos como navegar no celular, verificar e-mails e assistir à televisão roubam muito do nosso tempo, porque podem ser executados quase sem esforço. Eles são incrivelmente convenientes. De certo modo, todo hábito é apenas um obstáculo para conseguir o que você realmente quer. A dieta é um obstáculo para você entrar em forma. A meditação é um obstáculo para você se sentir calmo. O registro no diário é um obstáculo para você pensar com clareza. Você não quer o hábito em si. O que você realmente quer é o resultado que ele proporciona. Quanto maior o obstáculo, isto é, quanto mais difícil for o hábito, mais resistência haverá entre você e o seu estado final desejado. É por isso que é crucial tornar os seus hábitos tão fáceis que eles possam ser feitos mesmo sem vontade. Se puder tornar os seus bons hábitos mais convenientes, será mais provável que os siga. Mas e quanto a todos os momentos em que parecemos fazer o oposto? Se somos todos tão preguiçosos, como você explica às pessoas que realizam coisas difíceis, como criar um filho, começar um negócio ou escalar o Everest? Certamente você é capaz de fazer coisas muito difíceis. O problema é que em alguns dias você sente vontade de fazer o trabalho pesado e em outros você sente vontade de desistir. Nos dias difíceis, é crucial ter tantas coisas trabalhando a seu favor quanto possível, para que possa superar os desafios que a vida naturalmente coloca em seu caminho. Quanto menos resistência enfrentar, mais fácil será para o seu eu mais forte emergir. A ideia por trás de torne o hábito fácil não é apenas fazer coisas fáceis. A ideia é tornar o mais fácil possível no momento de fazer as coisas que compensam em longo prazo. Ok? Então, a primeira parte do capítulo 12 termina aqui. E agora nós vamos conversar sobre isso, né? Então, no início da aula, o que eu falei para vocês? Eu falei que o que mais pode estar sabotando a sua transformação talvez nem seja a falta de capacidade. Você é capaz, o livro fala, você é capaz de fazer coisas difíceis, né? Talvez o que esteja sabotando a sua transformação seja excesso de dificuldade, excesso de coisas difíceis que você quer fazer, que você se obriga a fazer para atingir o que você quer, né? Então vamos lá, né? O James Clear, ele fala pra gente que o seu cérebro, ele foi programado para economizar energia, né? Isso é fisiologia, isso é provado cientificamente, isso é estudado, né, há séculos. Então, naturalmente, você sempre vai puxar para o que é mais conveniente, para o que é mais rápido, para o que é mais fácil, para o que é mais confortável de ser feito. E aí, até aí não tem problema nenhum, somos humanos e é assim mesmo que o nosso cérebro funciona. Nós não somos fracos por conta disso,
Somos humanos, né? Então, para você pensar que ao longo da história, as civilizações elas cresceram mais rápido, onde o ambiente facilitou a sobrevivência, né? E aí o livro vai explicar que na Europa e na Ásia a agricultura se espalhou rapidamente. Por quê? Porque o clima era um só naquela faixa inteira que vai de oeste a leste da Europa à Ásia, né? Então o clima ajudava. Se você dominasse plantar alguma coisa num pedaço da Europa, você poderia plantar naquele resto todo, porque era o mesmo clima. Agora, já em regiões onde o ambiente dificultava, o progresso era muito mais lento, porque o clima variava muito, né? O que o livro está querendo te dizer sobre isso? Para você aprender a plantar? Não. Sobre agricultura? Não. Ele está querendo te ensinar o seguinte: o ambiente molda o comportamento. Primeiro bingo do dia. E aí a mesma coisa vai acontecer na sua vida. Se o seu ambiente te facilita a distração, você vai se distrair. Se o seu ambiente facilita a procrastinação, você vai procrastinar. Se o seu ambiente te facilita um conforto imediato, você vai usar esse conforto imediato. Entendem? A maioria das pessoas acredita que mudar de vida depende apenas de força de vontade. Todo dia eu falo isso aqui. Todo dia eu bato nessa tecla, né? Mas o James Clear vai mostrar uma coisa muito mais profunda. Ele vai mostrar que o comportamento humano, ele segue uma lei, que é a lei do mínimo esforço. O que é isso, né? Isso significa que entre duas opções que são parecidas, o cérebro quase sempre vai escolher a opção que te exige menos energia para ser feita. E é exatamente por isso que hábitos ruins parecem ser tão poderosos. Por quê? Porque mexer no celular exige pouco esforço. Você não pensa para mexer, né? Assistir vídeos exige pouco esforço. O vídeo já está pronto, você não tem que desenhar nada, só assistir, o vídeo já está ali. Por isso que adiar decisões exige pouco esforço. Fugir da responsabilidade exige pouco esforço. Então você vê que são maus hábitos, porém são maus hábitos que exigem pouco esforço. Então eles se tornam hábitos fáceis, né? Enquanto isso, construir disciplina exige esforço, energia. Treinar exige esforço, exige energia. Criar algo do zero exige esforço e energia. Enfrentar os seus medos exige muita energia. Então, bons hábitos mais difíceis de serem realizados, né? E aqui que está o erro da maioria das pessoas. As pessoas, elas tentam mudar de vida criando sistemas que são impossíveis de sustentar. Tem que criar sistemas? Tem, já estudamos isso no livro O Poder do Hábito, né? Mas criar sistemas impossíveis de sustentar também não adianta nada. Então, elas começam querendo fazer 2 horas de treino por dia. Nunca treinei, estou sedentária há décadas. Vou começar a treinar amanhã, 2 horas de treino por dia. Com uma dieta perfeita. Só como porcaria, mas a partir de amanhã uma dieta perfeita. Não tenho hora para nada, nem para acordar, nem para dormir, nem para tomar banho. Mas a partir de amanhã minha rotina vai ser impecável, né? Produzo muito pouco, até por causa dessa rotina desregulada que eu tenho. Mas a partir de amanhã minha produtividade vai ser extrema. Seja no trabalho, nos estudos, na minha casa, né? Ou seja, a partir de amanhã minha transformação vai ser instantânea. Só que não, né, gente? Isso não existe. Porque o seu cérebro, ele resiste ao que te parece excessivamente difícil, ele vai resistir. Então, entendam que quanto maior o atrito que você vai gerar para o seu cérebro interpretar,
menor vai ser a chance dele deixar você dar continuidade a isso. Esse é o segundo bingo do dia, né? O atrito. E aí agora, talvez, eu vou falar uma verdade dura, tá? Mas que você precisa ouvir. Você não fracassa porque você é incapaz. Você fracassa porque você criou hábitos difíceis demais para manter quando a sua motivação acabar. Então, no primeiro dia treinar 2 horas, tá valendo, tá pago, né? Que todo mundo fala. Mas eu tô motivada, eu decidi ontem, então eu decidi hoje, então amanhã eu ainda tô motivada. Isso é na segunda-feira e na sexta-feira, que a minha motivação já acabou há muito tempo, meu corpo só sabe doer. Eu não vou conseguir manter esse hábito que é difícil demais. Entendeu? E aí eu fracasso. Porque a motivação, ela vai oscilar. Vocês já perceberam isso? A emoção vai oscilar. Somos seres humanos. A sua energia vai oscilar. De manhã a gente tem energia, vai chegando de noite a gente não é ninguém. Tem gente que é o contrário, acorda não é ninguém, a energia vai chegando no meio da tarde, melhorando de noite, né? Agora o ambiente, gente, e a facilidade de um hábito continuam influenciando você às 24 horas de todos os seus dias, ok? Outro bingo. Então, o James Clear, ele mostra nessa parte do capítulo que hábitos funcionam melhor quando eles conseguem reduzir a nossa resistência. Então, ele fala que fazer uma flexão por dia é mais poderoso do que planejar 100 flexões por dia e desistir na primeira semana. Porque a repetição, ela constrói a identidade. E não uma intensidade momentânea, eu poderia dizer assim, né? Entendam, gente, que o cérebro, ele ama conveniência. Então, usa isso ao seu favor. Agora que você já sabe que ele funciona assim. Então, você quer ler mais? Deixe o livro visível, acessível. Você quer treinar mais? Deixe a roupa preparada do treino. Você quer parar de mexer tanto no celular? Afaste o aparelho do seu alcance naqueles momentos que você precisa trabalhar. Você quer criar mais disciplina? Para de depender exclusivamente de ter motivação emocional. Porque pessoas disciplinadas, elas não vencem porque elas têm mais força mental. Elas vencem porque elas reduzem o atrito entre elas e o hábito correto, o bom hábito. Outro bingo. Você consegue perceber o tamanho disso? Isso indica que talvez a sua vida não precise de mais pressão para fazer as coisas. Talvez precise apenas de, ao contrário, menos resistência. Pensa aqui comigo, quais hábitos positivos que hoje estão difíceis demais para a sua realidade atual? Onde que você está criando sistemas perfeccionistas impossíveis de sustentar? Que atritos desnecessários que estão sabotando a sua constância? E como que você pode tornar o hábito correto, o bom hábito, mais fácil de ser feito hoje? Mesmo que pareça pequeno demais, como o exemplo da flexão. Porque a consistência, ela nasce da facilidade. Ela não nasce da exaustão. Entendam isso. Consistência nasce da facilidade. Quando uma coisa é muito fácil de fazer, você consegue fazer aquilo constantemente. Agora, se você começa a fazer e aquilo te causa exaustão, como que você vai ter consistência naquilo? Né? E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. Como que você cria sistemas mentais e emocionais que sejam sustentáveis para que você tenha prosperidade, clareza e uma transformação real. Porque uma mente cansada, ela busca uma fuga sempre, né? Mas uma mente estrategicamente organizada,
ela consegue criar um crescimento consistente. E na cartilha Mente de Ouro, você aprende como que você vai reduzir os atritos emocionais que vivem sabotando a sua disciplina, como que você vai construir hábitos sustentáveis sem depender de nenhum tipo de motivação, seja interna, externa ou até extrema. Você vai aprender como que você organiza o seu ambiente para favorecer a ação. E você vai aprender como que você transforma pequenas ações em mudanças permanentes. E junto com a cartilha você recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer a sua mentalidade diariamente. Então o link ele fica na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Agora, escreve aqui nos comentários qual hábito que você precisa parar de tornar complicado e começar a tornar simples o suficiente para que você consiga mantê-lo todos os dias. É um hábito que vai fazer bem para você, só que ele hoje está difícil demais de ser executado. Você vai tornar ele simples e vai conseguir executar ele todo dia. Pensa e escreve qual hábito é esse, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a mudar hábitos. Aqui você aprende a remover a resistência que impede a sua evolução. Porque a transformação, ela não acontece quando você força a sua mente ao extremo. A transformação acontece quando você cria sistemas que tornam o crescimento inevitável. E aí, quando o hábito ele fica fácil, a repetição acontece, porque é fácil repetir aquilo. E aí, quando a repetição acontece, você muda a sua identidade. E aí, quando você muda a sua identidade, você consegue finalmente mudar de vida, não é? O cérebro humano, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Guardem essa informação. Mas a pergunta agora é: o caminho mais fácil da sua vida hoje está te levando para o crescimento ou para a autossabotagem? O caminho mais fácil que você está trilhando hoje. Então você tem que aprender a construir hábitos que sejam tão simples, tão estratégicos e tão sustentáveis que a sua mente vai parar de lutar contra a sua própria evolução. Então, como eu sempre lembro no final de cada aula, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você, ok? Frente ao nosso tema de hoje, eu posso te dizer que o resultado que você ainda não tem, talvez esteja escondido atrás daquela dificuldade desnecessária que você continua criando para a sua vida. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo porque a próxima parte do capítulo 12 vai ser exatamente a chave mental que faltava para você transformar a disciplina numa coisa natural na sua vida. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.